Fala pessoal, o boletim que vocês vão assistir agora é inspirado no meu novo artigo exclusivo para a Gazeta do Povo, onde eu escrevo semanalmente. Apoie o bom jornalismo, clique no link do descritivo e aproveite a promoção de assinatura. Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola diferente. Hoje, só para variar um pouco, nós vamos falar sobre algo positivo que veio lá de Brasília, ainda que de forma tardia, com os parlamentares agindo por livre e espontânea pressão. O tema desse programa é a mudança no modelo de cobrança do ICMS sobre os combustíveis, uma medida fundamental para conter a inflação, já que a guerra na Ucrânia e as políticas energéticas do Ocidente fizeram o preço do petróleo disparar no mercado internacional. A nova regra do ICMS, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, acaba com décadas de abuso fiscal por parte dos governos estaduais que, justo nos momentos de crise, aumentavam sua arrecadação, encarecendo ainda mais o preço dos combustíveis e de outros produtos essenciais, o que pressiona a inflação, reduz o poder de compra do cidadão e contribui para o custo Brasil, que atrasa nosso desenvolvimento econômico. Para ilustrar esse mecanismo perverso de confisco tributário, eu vou usar o exemplo, ou melhor, o mau exemplo dos nossos dois governadores presidenciáveis, o senhor João Dória, aqui de São Paulo, e o senhor Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que nesse aspecto são farinha do mesmo saco. Mas antes, vamos analisar como era a composição do preço do combustível e como os estados se aproveitavam disso para estrangular o pagador de impostos e encher os seus cofres. No site oficial da Petrobras é possível conferir o preço médio do combustível no Brasil e em cada um dos estados da federação. A atualização mais recente se refere a dados coletados até 5 de março, quando o preço do litro da gasolina estava cotado aí em R$ 6,58. Primeira coisa que chama atenção, claro, é que R$ 1,75 por litro, ou seja, 26% do preço da gasolina, era só de ICMS, o imposto estadual. Mas, além disso, no caso da gasolina, só R$ 2,37 do preço na bomba diz respeito à Petrobras, aproximadamente um terço do preço final. Portanto, na última quinta-feira, quando a Petrobras anunciou aquele repasse de 18%, era de se imaginar que esse acréscimo incidiria apenas sobre o valor do combustível na refinaria, certo? Não. Porque até semana passada, o ICMS consistia em uma alíquota, um percentual, cobrado sobre o valor da gasolina na bomba. E isso com base em uma estimativa periódica, elaborada aí de forma independente pelos estados, conhecida como PMPF, Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final. Assim, quanto mais o combustível encarecia, mais os estados arrecadavam usando essa conta arbitrária. Vendo de fora, parecia até que o objetivo dos impostos era fazer o governo lucrar com as oscilações do petróleo e de outras commodities no mercado internacional. Vocês acham justo que estados ricos, estados superavitários, como é o caso de São Paulo e do Rio Grande do Sul, aumentem o imposto do combustível no auge da pandemia para engordar o seu caixa às custas dos motoristas e dos caminhoneiros? É claro que não. Isso não tem o menor cabimento. Pelo contrário, se o preço de um item fundamental como combustível está subindo muito, o gestor responsável reduz os tributos para frear a inflação, para estimular a economia e para não empobrecer a sociedade. E adivinha quem fez isso ano passado, em 2021? O presidente da República, que diante de sucessivos aumentos da Petrobras, concedeu uma isenção temporária de impostos federais no diesel e dissuadiu os caminhoneiros de realizarem uma greve nacional. Lembrando que em 2018, durante o governo Temer, a paralisação do setor nos custou mais de 1% do PIB. Mas vocês se lembram o que os governadores fizeram assim que o Bolsonaro anunciou a medida? Eles se juntaram, revisaram o tal do preço médio ponderado e aumentaram a base de cálculo do ICMS, o que na prática elevou os impostos sobre o combustível em 19 estados da federação, anulando qualquer efeito positivo da isenção de PIS e COFINS. E a ganância dos governadores pode ser expressa em números. Manchete do Estado de São Paulo de fevereiro desse ano, aspas, a arrecadação do ICMS bate recorde com altas da conta de luz e da gasolina. Imposto estadual acumula aumento de 22% em relação ao ano anterior, no maior crescimento desde 1999. Bolsonaro pressiona governadores a reduzirem a alíquota. Vocês acham lógico, justo ou mesmo honesto que em plena pandemia, com a inflação
galopando e as famílias perdendo renda, os governos estaduais batam recorde de arrecadação de ICMS, surfando essa onda, ou melhor, surfando esse tsunami de aumento dos preços internacionais? Faz sentido para vocês um aumento de 117 bilhões de reais só de ICMS num ano de crise? Vocês viram algum resultado disso na qualidade do serviço público? Não, né? E o pior é que a imensa maioria das pessoas não fica nem sabendo desses números, porque a realidade dos fatos não se encaixa na narrativa maniqueísta da velha mídia, que trabalha incessantemente para vilanizar o presidente da República. Isso explica em parte a pesquisa Poder Data do final do ano passado, que concluiu que para 42% dos brasileiros, a maior parcela dos entrevistados nesse levantamento, o governo federal é o principal culpado pela alta dos combustíveis. Essa desinformação prospera porque a imprensa blinda governadores como João Dória e Eduardo Leite da sua responsabilidade pelo aumento de impostos em plena crise. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Nós já voltamos. Boletim Coppola. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre as novas regras do ICMS dos combustíveis. Nós já vamos falar um pouco sobre o comportamento ganancioso e o egoísmo patológico dos governadores em matéria de tributação. Mas antes, é importante entender o contexto fiscal da pandemia para a gente conseguir dimensionar o tamanho desse absurdo. Em 2020, estados e municípios foram agraciados com um arrego fiscal sem precedentes. Entre a suspensão temporária de dívidas e o repasse de verbas extraordinárias para enfrentamento à pandemia, foram 125 bilhões de reais em ajuda federal para os governos locais. É tanto dinheiro que os estados e os municípios não conseguiram nem gastar. O Banco Central calculou o superávit primário de estados e municípios em 38 bilhões de reais. O Tesouro Nacional, por sua vez, divulgou que o caixa das prefeituras e dos governos praticamente dobrou de 2019 para 2020, atingindo o recorde da série histórica, 82 bilhões de reais. O governo do Rio Grande do Sul, que até outro dia atrasava, parcelava pagamento do servidor, em 2020 teve um misterioso superávit de 2 bilhões e 900 milhões de reais. E em 2021 registrou 27,5% de aumento na arrecadação via ICMS. Ou seja, do ponto de vista fiscal, a pandemia enriqueceu o estado gaúcho. Mas houve essa, lá no Sul, as alíquotas de combustível foram elevadas temporariamente de 2015 a 2018. Uma vez eleito, Eduardo Leite pediu que o imposto um pouco mais alto fosse mantido até 2020 e conseguiu essa vitória. Mas aí em 2020, quando o Rio Grande fechou o ano com quase 3 bi em caixa, o governador pediu mais 3 anos de prorrogação do ICMS lá em cima. Ele foi derrotado, mas com a colaboração do PT na Assembleia, conseguiu impor mais 1 ano de combustível mais caro ao povo gaúcho. No final, o Eduardo Leite ainda passou vergonha tentando emplacar a narrativa de que o seu governo tinha diminuído os impostos sobre os combustíveis. Uma tremenda de uma fake news, porque ele foi o exato oposto, prorrogando a alíquota mais alta. Mas vergonha maior passou o governador João Dória, que em janeiro de 2021 aumentou a alíquota de ICMS sobre mais de 100 de itens, alegando que estava apenas reduzindo isenções. Entre os produtos que ficaram mais caros estavam o diesel, o etanol, o GLP e o gás natural. Sabe qual que foi o superávit primário de São Paulo em 2020? 19,9 bilhões de reais. E sabe qual que foi o aumento de arrecadação de ICMS aqui em São Paulo em 2021? 26%. Vocês acham que tinha alguma necessidade da maior economia do país pressionar a inflação e desidratar a economia, aumentando impostos em plena pandemia? Em ano de eleição, é fundamental que a gente se informe sobre o comportamento anterior dos presidenciáveis diante de desafios econômicos.
Parece aqui que nós temos dois perfis muito distintos de candidatos. De um lado, quem aumenta impostos durante uma crise, e do outro, quem reduz impostos. Como muitas coisas na vida, essa é uma questão de escolha. Mas ainda bem que a gente ainda tem opção. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.